Desde a sua origem, nos tempos heróicos da luta para derrotar a ditadura e restaurar a democracia em nosso país, o nosso partido, o ainda MDB, firmou compromisso inarredável com a causa de todos os setores da sociedade que, ao longo da história, de uma maneira ou de outra, enfrentaram algum tipo de preconceito, exclusão ou falta de reconhecimento. Entre eles, as mulheres ocupam um lugar de grande destaque. Por isso, hoje quero aqui destacar o segundo Encontro Nacional do PMDB Mulher, realizado essa semana aqui no Distrito Federal, reunindo mais de 1.200 companheiras e PMDBistas que, além delas, se juntaram as prefeitas, as vice-prefeitas, as vereadoras, as lideranças e as presidentes estaduais e municipais do nosso PMDB. Organizado pelo Núcleo Feminino, com o total apoio da Executiva Nacional, o encontro teve como objetivo apresentar às companheiras um levantamento dos problemas que os movimentos femininos devem enfrentar na visão PMDBista. Felizmente, grandes avanços foram registrados na história do Brasil, desde a década de 30 do século passado, quando Getúlio Vargas assinou a inclusão do direito ao voto feminino. Ao longo desse tempo, tivemos um período rico de conquistas para as mulheres em espaços que sempre lhes foram negados nas profissões, nos esportes, nas artes e, claro, na política. Senhor presidente, algumas contradições históricas mostram, entretanto, como foi difícil o caminho e a luta. O próprio Getúlio Vargas, por exemplo, em 1941, durante o Estado Novo, proibiria as mulheres de praticar esportes considerados incompatíveis, como luta de qualquer natureza, futebol de salão e de praia, polo ou polo aquático, halterofilismo e beisebol. Importante notar que, na mesma época, as Nações Unidas, em Carta de 1945, declarando novos princípios pós-Segunda Guerra Mundial, estabelecia universalmente a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Infelizmente, a condição feminina em todas as áreas da sociedade ainda precisa enfrentar uma série de tristes realidades. Somente um outro rápido exemplo: pelo menos 11% das brasileiras com 15 anos ou mais já foram vítimas de espancamento, sendo que o marido ou o companheiro é responsável por essa covardia em cerca de 56% dos casos. Com orgulho de ser um militante do PMDB e do MDB desde a sua origem, posso afirmar que o MDB, assim como depois o nosso atual PMDB, tem a tradição de contar com a presença de verdadeiras guerreiras em seus quadros. Como mostra o livro Palavra da Mulher, de Mulher, 8 décadas do direito de voto, organizado por Débora Azevedo e por Márcia Robá, publicado pela Câmara dos Deputados em 1996, logo depois de ser fundado, 5 das 6 deputadas federais com mandato eram do MDB. Todas elas, Ivete Vargas, Lígia Dotel de Andrade, Maria Lúcia Melo de Araújo, Júlia Steinburg e Nízia Carone, foram cassadas em 1969 pelo regime militar por atuar em conjunto com a oposição no Congresso Nacional. O crime dessas mulheres, dessas parlamentares, foi assinarem, junto com Martins Rodrigues, cearense ilustre, com Mário Covas, com Franco Montoro e Tancredo Neves, entre outras expressivas autoridades brasileiras, um pedido de CPI destinado a investigar fatos relacionados com a especulação no mercado financeiro decorrentes de taxas cambiais. Motivo
obviamente e notadamente, inventado para atingir o partido que representava a resistência ao regime militar naquela época. Motivo que nós, até hoje, não entendemos porque nada ficou esclarecido sobre isso. Golpe, senhor presidente, que certamente custou muito ao nosso partido, pois levaríamos 10 anos para começar a recompor a bancada federal que foi extinta por esse ato covarde. Somente em 79, com a brava pernambucana Cristina Tavares, de saudosa memória, com a paraense Lúcia Viveiros e a mineira Júnia Marise, o PMDB voltaria a ter representação federal. Bancada que cresceria ricamente até a Assembleia Nacional Constituinte, quando tivemos das 29 mulheres, o conhecido lobby do batom, 11 delas eram PMDBistas, deputadas federais que assinaram a Carta de 1988. São números, senhor presidente, importantes para salientar o quanto o nosso PMDB, o nosso partido, representou ao longo da história e assim continuará a fazer para todos os segmentos da sociedade brasileira. Como demonstramos ontem, na noite de ontem, quando eu ouvi a Vossa Excelência há pouco tempo dizer que o Norte é discriminado, é sofrido, o Nordeste também é muito discriminado e o Nordeste também é muito sofrido. E essa nossa luta na questão do FPE, eu vejo Vossa Excelência fazer um grande movimento aqui nessa casa em relação a essa questão do FPE, é porque Vossa Excelência, que foi governador de um estado pobre, sabe, tanto quanto eu e muitos outros nós sabemos, o quanto é difícil a convivência e a sobrevivência dos nossos irmãos que ali vivem. Portanto, eu quero mais uma vez aqui registrar, já registrei hoje aqui numa parte a Vossa Excelência, dizendo da alegria de ver homens, senadores, que querem dizer para o Brasil que essa é a nossa responsabilidade. Nós devíamos ter feito esse dever de casa e afirmei dali de baixo que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aonde essa matéria ainda tem que passar, eu avocarei a matéria, trarei ao plenário em regime de urgência para dar parecer aqui, para que na próxima terça-feira nós tenhamos a condição de votar essa importante matéria que é obrigação do Senado Federal, a casa que representa os estados brasileiros. E, voltando a esse tema, senhor presidente, do PMDB Mulher, das mulheres, da atuação das mulheres no PMDB, eu quero dizer que me senti ontem, assim, orgulhoso de ver uma mulher PMDBista como a deputada Rose de Freitas, que presidia aquela sessão extremamente tumultuada, a nossa capixaba, Rose de Freitas, que bravamente resistiu às pressões dos estados ricos do Brasil, que não queria que aquela sessão acontecesse, tumultuando a sessão para que ela não acontecesse, para que eles continuassem na mesma condição de riqueza e nós continuássemos na mesma posição de pobreza. E foi essa capixaba corajosa, chamada Rose de Freitas, que resistiu e presidiu a sessão até o final, até aprovarmos a urgência necessária, obviamente com o meu voto e o voto de Vossa Excelência, senador Capibaribe, nessa questão da divisão dos royalties de petróleo. Esperamos que na próxima terça-feira, não na quarta, mas já na terça-feira, o veto da presidente Dilma, que nós aqui todos apoiamos a presidente Dilma, nós do PMDB, marcamos aqui fileira nessa questão do apoio incondicional ao projeto que ela desenvolve para o Brasil, mas neste caso específico, nós ficaremos numa posição contrária e vamos fazer com que esse veto seja derrubado na próxima terça-feira para que o Brasil possa ter uma distribuição mais justa, portanto, mais republicana e democrática nessa questão dos royalties de pré-sal. Senhor presidente, hoje o movimento PMDB Mulher é a mais completa tradução do compromisso do nosso partido com mais da metade
da população brasileira, que exige carinho, que exige dedicação, compreensão, companheirismo de todos nós, mas, acima de tudo, respeito. Todos conhecemos a situação difícil em que ainda vive uma enorme parcela das mulheres brasileiras, enfrentando desvalorização profissional, violência doméstica e racial, abuso sexual e moral, ainda altos índices de mortalidade materna, muita discriminação e muito preconceito. Essa é a luta de todos nós, brasileiros, obviamente, de bom senso, e principalmente nossa luta PMDBista. Senhor presidente, o PMDB saiu nas últimas eleições municipais como o partido com o maior número de mulheres prefeitas. Isso nos orgulha muito. O partido de Vossa Excelência é um partido que se destacou, que cresceu muito nessas eleições, mas o PMDB é o maior partido, continua sendo o maior partido do Brasil e com o maior número de prefeitas, de mulheres eleitas prefeitas no Brasil inteiro. Portanto, em 1º de janeiro próximo, em todo o Brasil, 127 companheiras assumirão a chefia de suas municipalidades e outras 125 serão vice-prefeitas e 1.128 serão vereadoras em todo o Brasil. Portanto, em relação às eleições de 2008, houve um crescimento de mais de 20% no número de mulheres PMDBistas eleitas para o cargo de chefe do Executivo Municipal, consagrando o partido, o nosso PMDB, também como maior partido em número de prefeitas, como já disse, de vice-prefeitas em todo o Brasil. Para finalizar, senhor presidente, saliento outro número que mostra a crescente aceitação do trabalho das nossas companheiras mulheres PMDBistas. Em 2008, 8% das cidades administradas pelo PMDB estavam sob o comando de mulheres e este ano nós tivemos o privilégio de subir de 8% para 12% em número de mulheres eleitas. Para todas elas, fazemos nossos melhores votos de uma gestão corajosa, sensível, produtiva, vitoriosa, como é a trajetória da mulher na vida brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.